Olá, minhas amigas e meus amigos. Semana terminando, hora de ler para vocês o meu artigo semanal, que saiu em 38 jornais nessa semana. Aliás, no primeiro jornal em que saiu, eu tive que mudar uma boa parte, porque ia saindo ministro novo, né? E aí fui mudando, foi uma correria essa semana. Então, e principalmente para... Eu reescrevi para pôr a realidade, porque eu via que estava assim, pululando uma fofocalhada nunca vista. Fiquei triste, eu disse, daqui a pouco, mas daqui a uns anos vão estudar o jornalismo como um gênero literário de ficção, né? Do jeito que as coisas andaram aí nessa semana. Gente que não tinha a menor familiaridade com o assunto, dando palpite, né? Enfim, é o que a pessoa desejaria que fosse, então ela inventa, né? A gente costumava dizer nas redações, quem inventa é inventor, né? Bom, então, não esqueça de se inscrever se não estiver inscrito e de, ao final, dar o seu like ou o seu dislike. Bom, nessa leitura de artigo, com as entrelinhas, o título é Ajuste na Coalizão. Vocês já vão entender sobre essa coalizão. O presidente acaba de dar uma arrumação entre seus auxiliares na busca de melhores resultados. Significa que não estava satisfeito, né? Na reunião ministerial de abril do ano passado, ele já havia criticado os ministros da Justiça e da Defesa, queixa que se tornou pública, era para ficar entre quatro paredes. Mas o ministro Sérgio Moro não gostou e entrou na Justiça, e o ministro Celso de Mello, então, né, por ordem dele, mandou abrir uma reunião sigilosa. Eu fico pensando, né, até onde vai a harmonia entre poderes, quando o sigilo de uma reunião ministerial entre quatro paredes é rompido por ordem de um ministro do Supremo. Até onde vai o respeito a questões, por exemplo, de segurança nacional, de segredos que estavam lá nessa reunião. Porque ele primeiro examinou para ver se podia, fez assim como se fosse departamento de censura, depois não, então pode, todo mundo fica sabendo. Ficou pior para o ministro que tinha tido a iniciativa de mostrar isso, o ministro Sérgio Moro, porque apareceu ele tomando pito até da ministra Damares, se não me engano. Um ano depois, a queixa continuou atual. Quer dizer, o ministro saiu e outro ministro ficou, mas ele continuou se queixando, né? Era falta de informação oportuna para ele não ser surpreendido por fatos. Semana passada, o advogado-geral deixara o presidente assinar sozinho a ação a ADIM, ação de... daqui a pouco eu lembro. Contra o toque de recolher. É uma ação direta de inconstitucionalidade, isso é ADIM. Contra o toque de recolher. Tinha toque de recolher, era do governador da Bahia, do governador de São Paulo e do governador do Rio Grande do Sul. Porque se chocava, ou se choca, com a linha 15, que é um direito fundamental, do artigo 5º da Constituição, que é uma cláusula pétrea. Isso é imexível, como diria o Magri, a não ser num caso de estado de sítio, que é algo que tem a iniciativa do presidente, tem que ser aprovado pelo Congresso. Lá está escrito... A liberdade de locomoção é garantido, o direito de locomoção no território nacional em tempo de paz. Bom, deixou o presidente no pincel e sem escada e perdeu o lugar. Quer dizer, ele não assinou, ele deixou o presidente assinando sozinho, o ministro Marco Aurélio ainda fez, olha, eu não vou nem examinar porque não tem assinatura de advogado aqui, como manda o artigo 133 da Constituição, né? O presidente assinando sozinho. Diz lá no artigo 103 que
é da iniciativa do presidente, mas o presidente assina e um advogado também, né? Que seria o advogado-geral da União. Aí perdeu o lugar dele. O presidente aproveitou para conduzir o ministro da Justiça de volta para a Advocacia Geral da União, o ministro André Mendonça, e nomeou um delegado de Polícia Federal para a Justiça, que na prática é segurança, na verdade. O Ministério da Justiça não tem nada a ver com a Justiça, né? Porque a Justiça é outro poder, inclusive. Eu chamaria até de Ministério do Interior, para tratar de assuntos interiores. É um delegado da Polícia Federal que estava cogitado até para direção da Polícia Federal. E vocês lembram que o Supremo também não deixou o presidente nomear um subordinado. Harmonia de poderes. Com esses movimentos, o presidente buscou mais dinamismo nessas três áreas: Advocacia Geral da União, Ministério da Defesa e Ministério da Justiça. Mais dinamismo. Ernesto Araújo, por sua vez ministro de Relações Exteriores, foi fritado pelo Senado e entregou o cargo para não prejudicar as relações do presidente com a Câmara Alta. Ficou muito claro que todos os meus colegas, né, que adoram as ditaduras de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, né, detestam o Ernesto Araújo, porque ele detesta a ditadura, né? Faziam campanha, mas não ia adiantar nada a campanha. Agora, quando entrou o Senado e criticando, parecia regime parlamentar, né? O Senado tirou a confiança do ministro, o ministro perdeu o cargo. A conversa de Líria Pacheco com 10 empresários em São Paulo foi fatal para o chanceler. Empresários se queixaram do chanceler que estava atrapalhando o negócio com a China. E também que eles estavam querendo vacina, segundo se ouviu falar. Agora esses empresários vão conversar com o presidente. Para o lugar de Araújo vai o chefe da assessoria especial do presidente, o embaixador Carlos Alberto Franco França. Acho que o Macron vai gostar, né? Ele é Franco, que é o gentílico, e ele é França, que é o nome do país. Acho que as relações com o Macron podem melhorar. Um goiano de 56 anos, que está há 30 no Itamaraty, já serviu em Washington e trabalhou anos no Palácio do Planalto com os presidentes Fernando Henrique, Dilma e Temer. Cortês, fiel, discreto e, sobretudo, pragmático. Ainda na sexta-feira, fazia para o presidente um balanço do poder na América do Sul antes da conversa entre Bolsonaro e seu colega Ivan Duque, da Colômbia. Ele lá no Palácio, imagina o pragmatismo, trabalhou para 3, agora o 4º presidente, Fernando Henrique, Dilma, Temer e Bolsonaro. Então, é uma pessoa apta a trabalhar com o chefe de Estado brasileiro, chefe de governo, num ponto em que conheceu muito político, todo mundo que passou por ali, de todos os matizes. Então, isso conta ponto. Ele conhece a estrutura e o andamento interno da esplanada dos ministérios, da Praça dos Três Poderes. Porque, muitas vezes, o diplomata é formado para olhar para fora, Brasil e exterior. Eles têm uma visão interna de vantagem. Bom, para a defesa, o presidente deu a missão ao general Braga Neto, ex-interventor da segurança no Rio de Janeiro. Braga Neto é o mineiro da Escola Militar de Belo Horizonte e continua mineiro, que já havia concluído a reorganização do Gabinete Civil, já tinha cumprido missão lá de botar o Gabinete Civil no lugar. Ontem se reuniu com o dispensado general Fernando, esse ontem é porque eu escrevi para os jornais do dia 30. Então foi na segunda-feira, no primeiro dia de anúncio de algo que já estava decidido, né? Não foi segunda-feira, nem domingo. Se reuniu com o dispensado general Fernando, com os 3 comandantes militares que saíam. A substituição do ministro será acompanhada pela escolha dos novos comandantes, já foram todos escolhidos, né? Nenhuma discordância foi levantada. Eu cheguei a ver no jornal que teve tapa na mesa.
eu não sei de onde que tiram essas histórias, né? Não houve tapa na mesa. Houve hierarquia e disciplina. Pronto, já está dito. Reunião entre camaradas. Os novos chefes foram nomeados pelo presidente uma lista onde figuram os mais altos na hierarquia de cada força. Já vimos as fotos dos novos, né? Temos um infante no comando do Exército, né? Que é do Ceará, e temos dois cariocas, um na Batista Júnior na Força Aérea, né? no comando da Força Aérea, comando da Aeronáutica, e o almirante de esquadra Garnier na Marinha. Bom, Paulo Sérgio, eu esqueci de dar o nome dele, do infante, general de exército, que foi escolhido, da turma de 80 da AMAN. O ex-instrutor dele, o general Rocha Paiva, me disse que ele era da equipe de futebol da AMAN e um centroavante rompedor de área. E teceu elogios. E ainda fiquei sabendo que ele está aí junto com vocês, ele me segue. O general Ramos, que foi vitorioso em questões importantes com o Congresso, vai para o gabinete civil. Ele era gabinete Secretaria de Governo, que é a articulação. E a Secretaria de Governo, encarregada da articulação política, vai para a deputada Flávia Arruda. Essa é a grande novidade dessa mudança. O pessoal ainda está meio síndrome de... Eles querem fazer... O general Castelo Branco chamava isso de vivandeiras de bivaques, né? Tentaram, mas não conseguiram. O importante é isso aqui, na relação política entre presidente da República e Congresso. Flávia Arruda, uma surpresa, de primeiro mandato. Ela recém presidiu a Comissão Mista de Orçamento. Essa é a parte mais importante das mudanças de segunda-feira, já que depois de 2 generais, volta alguém representando o parlamento. O sistema de governo não é parlamentar, mas o Senado tirou o chanceler, né? E a pressão dos políticos tirou o ministro da Saúde, que não permitia intermediação de verbas para os estados e municípios, né? O sistema híbrido deixado pela Constituição de 88 criou um jeito chamado de presidencialismo de coalizão. Então, agora vem uma deputada, que atribui lá o Centrão, era do Partido Liberal, ela é mulher do ex-governador e ex-senador Arruda, que passou maus bocados ao lado do marido, foi preso quando era governador, teve que renunciar quando era senador, ela participava da campanha dele, né, trabalhou muito nessa articulação política e passou a brilhar na comissão de orçamento elogiada. Né. Imagina que o presidente do Senado anterior deixou o orçamento para trás, né, atrasou o orçamento saiu agora, graças ao trabalho dela e dos outros envolvidos, o relator e tal, que fizeram milagres com o orçamento desse ano. Então entra a deputada Flávia Arruda, aí estavam querendo, vai ceder o Centrão e tal. O presidente tem compromisso com seus eleitores, né? Diz que não ia mais entregar ministério para partido político, se aproveitar do ministério e não entregou. Inclusive essa Secretaria de Governo não tem orçamento nenhum. É uma questão de articulação política. Então, aí a entrada de Flávia Arruda no governo e a saída de Ernesto Araújo, a influência do Congresso, tem a ver com uma coalizão entre o presidente e sua base parlamentar. De Brasília, Alexandre Garcia.